Olá, quinta-feira, 17 de setembro. Na Semana Municipal de Trânsito, a gente fala sobre um cuidado simples que faz a diferença no caso de um acidente, o cinto de segurança. Ainda sobre segurança nas ruas, vamos conversar com o professor da Unesp, Celso Socorro Oliveira, que é membro também do Conselho de Mobilidade de Bauru. 2.400 motoristas foram autuados em Bauru só neste ano por falta de cinto de segurança. A gente mostra a eficiência dessa proteção no caso de um acidente. Uma associação de judô que nasceu como opção de lazer para as crianças do Meiridota e que hoje conta com a colaboração de um ex-atleta olímpico. Esta é a Bushido, que você conhece agora no Unesp Notícias. Só de janeiro a agosto deste ano, a Endurbe, que fiscaliza o trânsito em Bauru, autuou pouco mais de 2.400 motoristas pela falta do cinto de segurança. Conscientizar a população sobre o uso do cinto é um dos objetivos desta que é a Semana Nacional do Trânsito. Não usar o cinto de segurança é uma infração grave, com perda de 5 pontos na carteira e multa de R$ 127,69. Uma pesquisa realizada pela Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, no fim do ano passado, aponta que o motorista e o passageiro do banco da frente são mais conscientes da necessidade do dispositivo. O estudo mostrou que 53% dos passageiros que vão no banco de trás não usam cinto, contra 13% dos motoristas e 15% dos passageiros do banco da frente. Nós temos em torno de 2.400 autuações no período de 1º de janeiro até a presente data. É um grande número, né? Já que tem uma conscientização grande na utilização e a obrigatoriedade do cinto de segurança. As desculpas das pessoas para não usar o cinto, quais são as mais comuns? Sempre o esquecimento. Eu esqueci. Eu saí com pressa e esqueci. É sempre essa a desculpa. Para conscientizar sobre a importância do uso do cinto de segurança, a Artesp disponibilizou em Bauru um simulador de impacto. A atividade faz parte da programação da Semana Nacional de Trânsito. O aparelho se move a 5 km por hora e simula o impacto de um acidente entre dois veículos. A ideia é fazer com que a pessoa sinta o impacto de um acidente, mesmo em baixa velocidade. Aqui a gente simula a uma velocidade de 5 km por hora, né? É uma velocidade praticamente significante. Mas quando você pensa em termos de 30 km por hora, por exemplo, que também é uma baixa velocidade, mas seria o equivalente a 6 vezes esse impacto que nós estamos demonstrando aqui, né? Mas já dá para perceber que é inconveniente a colisão, né? O efeito da colisão é inconveniente. Se não tiver com cinto, fatalmente você está sujeito a um trauma, a um problema sério. Quem fez o teste garante que a simulação é bem próxima à realidade. No meu caso, que nem eu sofri acidente de trânsito e estava com cinto de segurança, o impacto é quase o mesmo. Eu sofri um acidente a 60 por hora. O impacto é muito forte. Parece que a mesma coisa que eu estava no acidente do mesmo dia quando eu sofri um acidente. Fernanda conta que sofreu um acidente de trânsito e que o cinto salvou a vida dela. Quebrei uma costela, né? Foi um acidente grave que a minha família passou. E algumas pessoas que estavam sem o cinto, no impacto veio para frente, mas graças a Deus não aconteceu nada muito grave. Se você tivesse sem o cinto, as consequências seriam piores? Teria morrido. E os riscos de não usar o cinto de segurança, tanto no banco da frente quanto no de trás, podem ser comprovados também pelos números de mortos em acidentes nas rodovias. De 2012 a 2014, dos passageiros que estavam no banco de trás e foram vítimas de acidentes fatais nas rodovias, 70% estavam sem o cinto de segurança. Entre os motoristas, esse número foi de 50,1%. E entre os passageiros do banco da frente, 38,4%. Quais são os riscos, por exemplo, se ele estivesse no banco da frente sem o cinto de segurança? Fatalmente seria jogado contra o painel do carro, né? E se o carro capotar, existe um risco muito grande de ser jogado para fora do carro, quando não está com cinto de segurança, né? Essa queda fora do carro, ela pode ter várias consequências, né? E se estivesse atrás? Atrás também, o risco também é o mesmo, o perigo é o mesmo. Atrás ainda tem um agravante, você pode prejudicar quem está à sua frente, no banco da frente, né? Porque você é jogado contra o banco da frente.
Muitos motoristas em Bauru estão conscientes da importância do cinto de segurança. Segurança da minha família, né? E quem está atrás também. Também. Segurança, né? Segurança, total. Mas também tem quem ainda esquece o dispositivo. Acabei de sair da maternidade, esqueci. Esqueceu? Nasceu o neném, não? Nasceu sim. Então tem que usar o cinto. Tem. Mas vai ter o pai vivo, né? É verdade. Pois é, motorista consciente usa o cinto de segurança e também fica de olho nas condições do tempo que interferem na direção. Vamos conferir então a previsão para os próximos dias. Faz sol e calor na maior parte do estado, mas chove forte agora à tarde em 2 pontos isolados, na região de Assis e sobre o município de Piraju. Essa chuva rápida e intensa é resultado da passagem de uma frente fria sobre o Oceano Atlântico. De acordo com o IPMET, é um fenômeno passageiro. Amanhã o tempo volta a ficar estável em todas as regiões paulistas. Bauru segue sem chuva hoje nos próximos dias. Agora a umidade do ar é de 32%. Os ventos sopram a 10 km por hora. Hoje a mínima ficou em 20 e a máxima em 35 graus. Nesta sexta, os termômetros devem variar entre 23 e 34 graus. Depois do intervalo, a gente continua a falar sobre segurança no trânsito. Vamos receber o professor da Unesp, Celso Socorro Oliveira. Voltamos num instante só. E a gente continua a falar sobre segurança no trânsito. Que medidas podem ser tomadas para reduzir o número de acidentes e vítimas nas ruas de Bauru? Quem responde a essa e outras questões é o professor da Unesp, também membro do Conselho de Mobilidade de Bauru, o Celso Socorro Oliveira. Professor Celso, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Boa tarde a todos. Professor, nós vimos na reportagem uma série de dados de uma pesquisa da Artesp sobre os hábitos de uso, especificamente do cinto de segurança. Esses dados, essas estatísticas, eles ajudam a gente a pensar em medidas de prevenção a acidentes? Sim, na verdade a gente tem usado muito pouco os dados ultimamente. A gente precisa ter uma abordagem mais científica no tratamento de problemas de comunidade. Então, por exemplo, os dados que são coletados pelo Corpo de Bombeiros é fundamental para esclarecer que medidas devem ser tomadas para reduzir a quantidade de acidentes, principalmente fatais, que estão ocorrendo. E na medida em que você sabe quais são os dados que são fundamentais para essa mudança, você tem uma retroalimentação e esses dados passam a ser fundamentais para o conhecimento das causas do problema. Os bombeiros, justamente por eles, estão ali no socorro imediato desses casos de acidente. Perfeitamente. Eles fazem a coleta em loco, eles têm uma informação verídica das condições de trânsito na hora e essas informações precisam ser repassadas para que a Endurbe possa trabalhar na sinalização mais adequada e num processo educativo mais efetivo. Professor, falando em dados, então, um dos que foram citados na reportagem é que mais da metade, 53% dos passageiros no banco de trás, eles não usam cinto de segurança. Parece que esse hábito ele está bem arraigado entre os motoristas, mas é uma consequência da punição que é mais severa, é mais rígida, né, em relação ao motorista, ele é mais fiscalizado? Ou é um hábito que já foi mudando culturalmente, por uma conscientização do motorista? Bom, no Brasil a gente se muda mais por conta da punição. Na verdade, existe toda uma escola de punição baseada em multas, suspensão de carteiras, que devem ser mantidos porque tem o seu valor. O problema desse critério é que você, ao manter o sistema de punição, ele só funciona enquanto o agente de controle estiver por perto. Então, na hora que o agente de controle se afasta, o que nós vemos são pessoas usando falta de capacete, falta de cinto de segurança, porque sabe que não tem vigilância no local. Ora, o que nós temos que começar a trabalhar é justamente essa agenda positiva de elementos que favoreçam a pessoa trabalhar no sentido de usar porque ele vai se sentir bem, porque ele principalmente está se preocupando consigo mesmo. Então, na reportagem que você acabou de mostrar, um recém-pai e ainda usando falta de cinto de segurança. Quer dizer, ele ainda não tem consciência da necessidade que o filho dele precisa dele. Então, se pudesse conversar com ele um pouco mais de tempo e trabalhar essa situação, talvez ele não só não esquecesse mais, como na hora que ele colocar o filho vai ser no banco de trás e com o cinto e cadeirinha adequadas.
Ter acesso ao dado, à informação, por si só não é eficiente? Por exemplo, nós citamos na reportagem que 70% das vítimas fatais em acidentes nas rodovias que estavam no banco de trás, elas não usavam cinto. Só ter acesso a essa informação dificilmente vai mudar o comportamento do... Vai. Infelizmente, o processo informativo ele não é 100% eficaz. A informação ela chega, mas não necessariamente você muda o comportamento. Você precisa mudar as contingências, as condições em que esse comportamento vai ser mudado. E, por exemplo, nós não temos um sistema de elogios adequado a quem estiver usando o cinto de trás. A gente não vê isso. No entanto, eu vi recentemente uma experiência num filme do Espírito Santo, onde um inspetor de trânsito parava o carro para elogiar quem estava usando o cinto e mostrava que quem não estava usando deveria estar fazendo também, porque estava colocando em risco era a própria vida. Quer dizer, uma diferença na abordagem. Na forma de como lida com as pessoas no dia a dia. Professor, queria aproveitar a sua presença como membro também do Conselho de Mobilidade de Bauru, um conselho bastante recente criado aqui em Bauru. Sim. E de que forma vocês estão pensando os desafios para a cidade? O que a cidade precisa melhorar para garantir mais segurança tanto para motoristas quanto para pedestres? Bom, o Conselho ele é o fórum adequado de receber as demandas da sociedade. São 60 membros, 30 titulares, 30 suplentes, que representam principalmente a população, mas nada impede que a população apareça nas reuniões, que vão ser divulgadas na mídia comum, para que possam colocar suas demandas. E a função do Conselho é justamente de caminhar as pessoas que são responsáveis por essas informações para trabalhar essa modificação de comportamento. Então é importante que as pessoas compareçam para levar esses problemas. Sim, não só levar os problemas, como levar os elogios. Quando a gente estiver fazendo certo, para a gente saber que está acertando. Porque é muito fácil criticar, existe uma cultura brasileira da crítica a quem está no poder. Quem está no poder hoje é a população, através do Conselho Municipal. Então, o Conselho Municipal de Mobilidade, ele tem representantes de ciclistas, de bicicletistas, de pedestres, justamente para que essas pessoas saibam que está sendo feito certo ou errado e elogiem, porque falta o elogio quando acerta. É muito fácil criticar. Mas é muito difícil fazer um elogio na hora certa. E eu acredito que se as pessoas aprenderem a fazer o elogio na hora certa, o comportamento vai mudar radicalmente e Bauru é uma boa cidade para ser teste. Falando em Bauru ser uma boa cidade, em ciclistas que você citou, professor, que compõem também devem participar do Conselho, oferecer condições para que as pessoas possam se locomover por diferentes meios de transporte. No caso de Bauru, as bicicletas, que ainda não são muito pouco privilegiadas, seria uma forma também de garantir o equilíbrio, a segurança no trânsito? Eu conversei com o secretário de Transportes numa das reuniões do Conselho de Mobilidade e disse que já tem um projeto bastante avançado, falta só a oportunidade de lançar. E, na verdade, precisaria que mais pessoas que são ciclistas se manifestassem para que houvesse essa demanda, porque, como a gente vê, na verdade, as pessoas, quanto mais participam, mais rápidas as decisões são tomadas. E a gente não pode ficar esperando um órgão público só tomar, porque ele está sujeito a uma série de pressões locais. Então, a pressão política das pessoas, dizendo que querem pistas de ciclismo o dia todo, que querem continuidade das pistas, que querem pistas atravessando a cidade toda, é necessário aparecer essas pessoas dizendo isso e que realmente usem. Tá certo, eu queria agradecer a sua presença. O professor participou da programação da Semana de Trânsito, está até com a fitinha, né, que Sim. representa a semana. Muito obrigada por sua contribuição, professor. O prazer foi meu, pode contar com a gente. A seguir, você vai conhecer uma iniciativa que abre caminho para crianças por meio do esporte. Uma associação de judô criada pelos moradores do Meiridota prepara futuros campeões com a ajuda do ex-atleta Mário Sabino, que já brilhou muito pelo Brasil. Voltamos daqui a pouquinho. Começam na próxima segunda-feira as inscrições para o Vestibulinho 2016 do CTI, o Colégio Técnico Industrial da Unesp. Quem tem mais informações é a repórter Leire Bevilacqua. As inscrições para o vestibulinho vão até o dia 30 de outubro. E quem nos dá mais detalhes é o diretor da unidade, o Edson Alberto de Antônio. Edson, quantas vagas são oferecidas neste ano e quem pode participar? Serão oferecidas 240 vagas, distribuídas entre o ensino concomitante no período da manhã com o ensino médio para os alunos oriundos do ensino fundamental. E
para o ensino técnico no noturno para os alunos que já concluíram o ensino médio ou estejam cursando o ensino médio. Então é preciso prestar atenção nesses pré-requisitos. Perfeito. Ele precisa selecionar na hora de fazer a inscrição, ele vai ter o momento de fazer a seleção para que modalidade do curso ele quer fazer, que nós temos as 3 áreas de habilitação na mecânica, eletrônica e informática, e o período que ele pretende cursar. É onde ele vai conseguir então definir qual a vaga que ele concorre. E onde o aluno interessado deve fazer a inscrição? Ele deve procurar a inscrição no site da VUNESP, que é o único meio de se fazer a inscrição, é pelo site da VUNESP, né? Então é o www.vunesp.com.br. Nesse momento, ele seleciona a vaga que quer, emite um boleto, faz o pagamento da taxa de R$ 50. A partir desse momento, ele está habilitado a passar pela prova do vestibulinho. Existem algumas vagas gratuitas para alunos da rede pública? Na verdade, são inscrições que a gente tem oferecido à rede pública. Eu envio a todas as escolas da Regional de Bauru, 4 inscrições gratuitas por escola. Então, elas estão disponíveis do aluno que tem a escola necessariamente fará a seleção e nos encaminha para cá, para que esse aluno tenha acesso à inscrição gratuita. São todas as escolas da Regional, dá em torno de umas 280 inscrições. E como vai ser feita a seleção? A seleção será feita no dia 29 de novembro, através de uma prova com conteúdo do ensino fundamental. Isso a VUNESP ainda vai definir o local da prova. Muito obrigada pelas informações e quem quiser outros detalhes sobre esse processo seletivo é só entrar em contato pelo telefone 3103-6150. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. A gente fala agora de um projeto que permite que crianças se desenvolvam por meio do esporte, mais precisamente do judô. A iniciativa partiu dos próprios pais moradores do Meiridota. Com o tempo, eles atraíram até o ex-atleta olímpico aqui de Bauru, o Mário Sabino. Ele ajuda na formação desses futuros campeões. O treino começa com o aquecimento e pela determinação dessas crianças e adolescentes, dá para ver que a dedicação ao esporte é grande. A Associação Bushido foi criada em 2008 por uma iniciativa de moradores do núcleo Meiridota. Eles buscavam uma opção de esporte e lazer para os filhos. A Elizabeth participou das reuniões que deram origem à associação e o filho dela, o Matheus, treina aqui há 7 anos. O Matheus, antigamente, ele tinha um pouquinho de probleminha de peso, então o médico indicou o judô. Então, durante esses anos, ele foi evoluindo como criança, a educação dele melhorou, a disciplina melhorou e também o peso também controlou. Em 2010, a associação ganhou um reforço importante. O ex-judoca bauruense Mário Sabino, que representou o país nos Jogos Pan-Americanos e nas Olimpíadas, retornou à cidade e passou a integrar a equipe da associação. Com a vinda dele, a Bushido foi federada e o trabalho técnico intensificado. O objetivo da associação, além de ter um projeto social, que é através do judô, da educação, e ter uma prática esportiva, tirar os meninos da rua, mas nós temos também o objetivo que eles se tornem grandes atletas. Nós já temos alguns frutos aí, alguns atletas aí, já chegaram a ser campeões paulista, já defenderam a seleção paulista em campeonatos nacionais e classificaram também. É justamente o caso do Matheus, filho da Elizabeth. Ele é campeão paulista na categoria infanto-juvenil e conquistou o bronze no brasileiro. Para o garoto, a atuação de Sabino foi fundamental para ele chegar ao pódio. Ele é uma pessoa muito importante no Brasil, e é muito interessante treinar com ele, porque ele é uma pessoa boa, ajuda. É uma satisfação pessoal. Eu competi em várias competições aí, tive em 2 Olimpíadas, hoje eu trabalho com seleção, e ver essas crianças hoje treinando e competindo, para mim assim, é uma satisfação pessoal, é como se estivesse ganhando uma medalha, quando vejo eles em competições importantes e trazendo medalhas. É um trabalho contínuo. Roner também é treinador na associação e sabe como ninguém a importância que ela tem para a comunidade. Ele foi aluno e hoje ensina o que aprendeu. O judô ele é um esporte caro, porque necessita de kimono, para prática, E eu acredito que não teria chance, alguns não teriam chance, Alguns têm uma questão financeira melhor, mas a maioria não. Falta até uma política,
de atividades, né, para essas crianças. Sabino concorda que falta apoio ao esporte na cidade e que o cenário poderia ser bem diferente se todos se mobilizassem. Planejamento, né? Eu que vim de uma cidade, eu competi vários anos por São Caetano. A gente vê que lá tem uma política esportiva, né? É uma cidade sim, que é menor que Bauru, tem um polo industrial grande que ajuda as empresas. E aqui em Bauru tem vários distritos, né? Então eu acho assim, se fizer um planejamento, né, dá para que todas as modalidades possam ser bem atendidas. Mesmo com dificuldades para se manter, já que todo o dinheiro vem dos pais dos alunos, a associação mostra que tem tudo para revelar um grande talento no judô e a inspiração em um campeão eles já têm. Quero seguir os passos dele. É onde eu comecei, né, com um judô humilde, né, e acho que eles estão no caminho certo. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso site. Voltamos a nos encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!